Jesús, hablando com seus discípulos, les dijo: portanto, não os preocupeis, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, e com que nos vestiremos? Porque os gentiles, que hoje são os incrédulos, buscam, de que maneira? Ansiosamente todas estas coisas, que vosso Padre Celestial sabe que... Mire-me, por favor. Nunca pense que Deus esteja indiferente. Este como? A lo que você necessita, a lo que você está passando. Ele sabe de tudo. Aí você me pergunta: bispo, então por que Ele permite? Porque Ele quer que actuemos na fé e que confiemos em Ele, em sua palavra, em seu caráter, em sua promessa. A fé não significa que você nunca, eu vou repetir, nunca enfrentará situações contrárias, críticas, pero através da fé e da confiança, você las vencerá. Diga: eu las vencerei. Esta é a fé que vem do Espírito Santo. Aí ele disse assim, versículo 33: pero buscad primeiro que seu reino. Que significa buscar primeiro o reino de Deus? E sua justiça significa o seguinte: a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus e lo isso, meu Senhor e meu Salvador, eu passo a viver por la fé em Ele. Eu não vivo mais como antes, como vivia antes, em la incredulidade, em la desconfiança, em la dependência de outros deuses, em la dependência de uma igreja ou de uma religião. Aqui ustedes não aprendem a depender de nós outros, a depender de nossa oração, a depender de nossa orientação. Aqui nós outros lhes ensinamos a depender de Deus, o Deus da Bíblia. Amém? Aqui nós outros não apresentamos a nadie, nenhuma religião. Aqui você aprende a viver por la fé. Está em um pacto com Deus, está nesta relação de pacto. Porque quando uno hace uma aliança, um pacto com Deus, uno passa a viver a vida de reino. Passa a viver a vida de quê? Reino de quem? É só você, para que você entenda melhor. Por exemplo, quando você vivia em Guatemala, em México, em Brasil, em Nicarágua, em seu país de origem, você vivia a vida de acordo com as leis deste país. Quando você vino a este país, você teve que aprender a viver de acordo com as leis deste país. Por exemplo, já em Brasil, a orientação incluso de la polícia, é de la polícia. Em uma determinada hora da noite, você não deve parar quando a señal estiver roja. Se não há nadie cruzando, nem gente, nem auto, passe. Por quê? Porque você corre o risco de ser assaltado, de ser roubado, porque já não há inseguridade. Me explico? Incluso eles orientam que depois de um determinado horário da noite, não salga da casa, porque você corre risco. Aqui não.
Aqui a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, quando la señal está roja, eu tranquilamente espero que ella abra, porque não tenho medo que venga nenhum ladrão a assaltar-me, a roubar-me, porque aqui as leis se cumprem, sim ou não? Sim ou não? Então, aqui, nós outros, é apenas um exemplo, vivimos de acordo com este reino, o reino americano. Assim é a vida vivida em el reino de Deus, donde el rei é Ele, donde uno, quando entra neste reino, e este reino entra em uno passa a ser governado, passa a ser quê? Por ele Espírito Santo, passa a ser orientado, passa a ser guiado, instruído por ele através de sua palavra. Uno então abandona os vícios, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, abandona suas próprias vontades, renuncia a seus próprios sonhos para buscar a vontade de Deus para a sua vida. E quando uno é bautizado nas águas, acontece o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4: portanto, hemos sido sepultados com ele, por meio de quê? Para a morte, a fim de que, como Cristo ressuscitou de entre os mortos para a glória do Padre, assim também nós outros andemos como? Em novidade de vida, em todos os aspectos. E esta é a pergunta: quando você foi bautizado, você foi levantado das águas, você passou a ter uma outra conduta, um outro comportamento, ou você sigue sendo ele mesmo? Muitas vezes uno ha cambiado em sua maneira de actuar, em alguns hábitos, em algumas costumbres, pelo seu interior sigue sendo ele mesmo. E aí está o problema de muitos, porque ele disse assim em Efésios capítulo 3, ele disse: entre os quais também todos nós outros, em outro tempo, vivíamos em las paixões de quê? De nossas vontades, satisfazendo os desejos de la carne. E que mais? Mire-me, por favor. E na outra versão está de los pensamentos. Há pessoas que vivem alimentando pensamentos contrários a los de Deus. Aparentemente és uma santa mulher, ou és um santo homem, pero aqui e aqui passa todo o que és malo. Um alimenta. Não significa que não venga malos pensamentos ou malos sentimentos. Há situações que quando nós outros nos acordamos, situações de injustiças que hemos vivido, nos dá raiva, por lo menos a mim, eu não sei você, eu sinto raiva, pero eu não alimento, porque eu sei que esta não é a vontade de quem? E que a ira minha, sua, encontra qualquer injustiça, não vai provocar, não vai produzir a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifesta através da fé. Amém? Amém? Quando pensamos e falamos: Senhor, Tu estás vendo, eu he sofrido esta injustiça, pelo está em Tus manos, eu necessito que Tu juzgue minha causa. Eu necessito o quê? E pode estar seguro que Ele lo hará,
porque está prometido que Ele rusgará toda nossa causa, Ele hará justiça. Nunca se olvide disso. O caráter de Deus é justiça, a natureza de Ele é amor, pero lo principal é a justiça. Deus é justiça. Diga: Deus é justiça. Graças a Deus. Compreendeu? Então, que pensamentos han dominado sua mente? Que sentimentos han dominado seu coração? Quais pensamentos? Quais sentimentos? Por exemplo, quando uno entra no reino de Deus, quando uno passa a pertencer não apenas à igreja, sino ao reino de Deus, uno sabe que tem que perdonar. Uno sabe que tem que perdonar. E não há esta palavra: eu não consigo, eu não logro, eu não aguento. Não, porque o Espírito Santo nos dá disposição para perdonar. Graças a Deus. Incluso orar para aquela pessoa que nos ha estorbado, nos ha defraudado, nos ha perjudicado, seja bendecida. Não é orar para que ela muera, porque há pessoas que dizem: eu quero que meu inimigo se muera. Não pense assim. Você está em pecado.